estamos tratando já desde a nossa primeira reunião do grupo de estudos sobre ciência e linguagem, tentando entender quais são os processos lógicos e materiais que permitem a constituição de um sistema de inteligência que se comunique entre os diferentes indivíduos, né, por meio de uma linguagem que, obviamente, tem diferentes formas. Então, nós tratamos desse tema no nosso primeiro encontro e, na sequência, então, a gente tem retomado algumas questões que precisam ser tratadas para que esse tema possa ser adequadamente ordenado, porque, dado a complexidade da questão da linguagem, é necessário antes nós estabelecermos os pontos de partida que utilizamos para pôr em ordem esse sistema. Então, já examinamos e penso que é necessário ainda aprofundar melhor este exame do que nós tomamos por conta, então, da objetividade, ou o que nós tratamos quando fazemos uso da linguagem para pôr em ordem, então, esse sistema, né, que possamos, então, tratar de forma que possamos entender o tema. É importante isso, por quê? Porque de nada adianta nós ficarmos aqui falando do que já foi discutido a respeito disso, se nós não conseguirmos entender o tema que nós estamos tratando. Eu mesmo tenho procurado utilizar esse método, e eu acredito que esse método ele é o que dá os melhores resultados. Porque se nós não estabelecermos de forma clara os pontos de partida que utilizamos, e se cada indivíduo que for tratar desse tema fizer uso de pontos de partida diferentes, é óbvio que os indivíduos não vão tratar dos mesmos temas. Então, é necessário que encontremos esses pontos de partida para seguirmos junto nesse exame e verificarmos até que ponto podemos, então, estabelecer um diálogo que possa ser tratado racionalmente dentro dos mesmos fundamentos, dentro dos mesmos parâmetros. Então, eu insisto muito, assim, em retomar algumas discussões aqui no nosso grupo de estudos, porque depois que nós examinamos essas questões, ou pelo menos depois que eu trato nesta introdução que tenho feito nessas primeiras reuniões, espero que em breve outros também possam fazer essas introduções para levarmos adiante esses nossos debates, mas quando eu faço essas introduções, depois, na medida em que nós voltamos a tratar e dialogar sobre isso, eu percebo que, ao fazer uso, então, de esses dados, as pessoas passam a demonstrar imediatamente que não estamos ainda tratando dos mesmos assuntos. Então, eu gostaria de retomar essa questão sobre o que tomamos por conta da realidade e o que nós precisamos entender por conta da noção de ideologia, porque tratar de ideologia, eu já falei isso, e eu repito, porque é importante, tratar de ideologia e ciência é apenas modos diferentes de tratar praticamente do mesmo assunto. Porque a ciência, ela é um sistema de ideias. E a ideologia, igualmente, é um sistema de ideias. Então, nós precisamos agora saber o que diferencia ciência e ideologia. É óbvio que a ciência ela tem um conteúdo um pouco mais amplo, porque a ciência, então, ela vai tratar de todo o sistema de ideias. E a ideologia ela vai tratar do sistema de ideias aplicado, ou já organizando especificamente âmbitos diferentes no sistema da ciência humana, né? Para falar de ciência, então,
nós precisamos, para falar de ciência, então, nós precisamos, antes disso, agora, esclarecer um pouco melhor o que nós tomamos por conta de realidade. Se a ciência é uma ideologia, ou se a ideologia é uma ciência, ambas, a ciência é mais ampla, porque nem toda a ciência trata da realidade, nós temos uma parte da ciência que vai tratar das noções de espaço, ordem, né, e quantidades. Então, ela é mais ampla, porque tem uma parte da ciência em que ela é absolutamente pura, né? Mas a ciência, ela vai tratar, enquanto ideologia, ela vai tratar também daquilo que nós tomamos por realidade. O que é realidade? Quando nós falamos de realidade, né, o que nós tomamos por conta disso, né? Como essa realidade que nós tomamos, então, como um elemento ordenador da ideologia e da ciência, né? De que forma isso se dá nesse sistema de inteligência, né? Então, eu quando mandei, inclusive, o link com a proposta de pauta de hoje, vocês devem ter observado que quando eu falei em realidade, eu abri um parênteses e coloquei dentro dele a expressão objetividade, né? Porque é necessário distinguir realidade de objetividade para podermos entender o assunto que estamos tratando, né? Se nós formos pegar os filósofos antigos, particularmente os filósofos do período aí que nós denominamos de empirismo, né? Nós vamos perceber que a grande questão que se colocava para os empiristas a respeito deste tema, realidade, era de que forma superar os limites estabelecidos pela escolástica, né? Para tratar de uma questão fundamental que a filosofia passava a tentar pôr em ordem do período empirista, que era a questão do universo, que tomar por conta do universo, né? O universo que era matéria e movimento, então, para esse sistema de ideias, né? Então, quando nós falamos de objetividade, me parece que é muito mais importante deixarmos claro que essa objetividade é o universo, é a objetividade, é matéria e movimento, que para o ser humano que se põe a pensar sobre isso, embora ele consiga encontrar uma certa ordem para estabelecer relações, né, que o sistema de inteligência aplicado depois vai estabelecer para constituir um sistema de ciência dessa natureza, né? Essa objetividade, ela, num primeiro momento, se apresenta absolutamente caótica, ela inapreensível na sua totalidade, né? E inapreensível, permanentemente inapreensível, o homem está sempre buscando encontrar mecanismos e meios, né, para tratar desse universo extraordinário, que se apresenta aos nossos sentidos e que precisamos tentar entender. Então a objetividade é isso, é matéria e movimento. Já a realidade objetiva, né, ou a realidade que o ser humano constitui a partir, então, dessa objetividade, ela é o sistema que põe em ordem, ou seja, aquilo que nós falamos de realidade natural num sistema de inteligência, é um sistema de ideias constituído por um indivíduo a respeito daquilo que ele aprendeu desse universo, matéria e movimento. Então, primeiro, então, é preciso deixar claro essa necessária distinção entre objetividade e realidade objetiva, ou realidade que o ser humano toma sobre essa objetividade. É necessário que ela seja distinta. Então, uma parte dela é apreendida, então, pela inteligência, pelo sistema de racionalidade. De que forma essa parte dessa objetividade é apreendida? Ora, se o universo todo é um sistema que comporta matéria e movimento, e neste todo o homem é uma das partes desse todo, então, o homem que participa dessa objetividade, desse universo,
fenomênico, ele se relaciona com esta objetividade porque, na medida em que a matéria em movimento se processa enquanto esse fenômeno extraordinário, ela imprime uma parte dela no organismo humano. Imprime por meio do quê? Por meio das sensações. O indivíduo é impresso pela objetividade. Esta impressão que a objetividade produz no indivíduo vai constituir agora também organicamente, e o João chamou a atenção na reunião passada, é importante esse registro que ele fez, é um processo orgânico, não é nada sobrenatural, não é nada que se dê fora do próprio organismo humano. Então, essa objetividade que se imprime, como o organismo humano, que também mereceria, talvez, vários e vários encontros para nós tentarmos entender como tomar esse organismo nesse sistema de inteligência, mas precisamos dizer que é possível admitir que o organismo, então, é um sistema natural de inteligência constituído por esta objetividade. A causa inicial que produziu esse organismo e o objetivo final da produção desse organismo não é dado a conhecermos, não é dado pelo menos por hora, sei lá, que o homem ainda vai obter sob o ponto de vista de competências a partir das invenções extraordinárias que produz, mas eu acredito que esse organismo, esse sistema de inteligência natural, deva ser tomado apenas dessa forma. Então, nós temos um organismo natural. Esse organismo é um sistema de inteligência, então, ao ser impresso, ele imediatamente, tal qual ocorreria com uma película fotográfica, como um gravador, um Winchester, hoje ele vai produzir sínteses dessas impressões. Então, a objetividade imprime no organismo, o organismo é um sistema de inteligência e produz sínteses. Estas sínteses, então, constituem um sistema de memórias, sofisticado sistema de memórias, que, em certo sentido, no organismo, por ter sido alterado, gravado, modificado, impresso, produzido síntese de tudo isso, esta síntese, de certa forma, reproduzem no âmbito do próprio organismo agora representações dessa objetividade. Obviamente com uma representação parcial, pobre, porque não vamos querer reduzir o universo todo às sensações humanas. Então, temos agora um primeiro momento desta tal realidade, né? Na medida em que esse universo se imprime nesse organismo, na medida em que esse organismo produz sínteses, na medida em que esse universo está permanentemente em mutação, em movimento, se move, se altera, esse fenômeno natural que nós tratamos por conta do universo também extraordinário, talvez jamais vamos conseguir entender a lógica de todo esse sistema, mas uma parcela considerável se apresenta, então, voluntariamente aos nossos sentidos por meio das impressões e produz sínteses, na medida em que esse conjunto de dados se acumula e o organismo produz, então, sínteses, produz memórias, chega um determinado momento que o organismo também, por meio de um processo que é orgânico, faz parte do sistema de inteligência, também não é sobrenatural, não está fora dos domínios do próprio organismo e da natureza humana. Este organismo, num determinado momento, ele precisa agora encontrar ordem neste caos. O universo que é caótico, as impressões que, gravadas sistematicamente no curso da existência humana, também se tornam caóticas. Tem um determinado momento agora que este organismo, também fazendo uso do sistema natural de inteligência, resolve pôr em ordem. Então, quando eu trato desse primeiro momento, aqui eu diria o seguinte, aqui nós estamos, então, no primeiro momento de inteligência do sistema racional. Na semana passada eu dividi em 3, eu poderia, e vou dividir em 4 na conversa de hoje, mas, na verdade, eu acho que é necessário fazer uma divisão apenas em dois momentos. E de cada um desses 2 momentos, então, também dividir em 2 partes. Então, nesse primeiro momento, então, eu tenho agora impressões e sínteses, é o primeiro momento do sistema de inteligência. Esse sistema vai constituir agora
uma parcela significativa do sistema de inteligência, porque neste momento do sistema ele que ele vai produzir aquilo que esse organismo tem e vai levar durante toda a sua existência por conta das suas verdades. O seu conhecimento é aquilo que foi dado pelo universo a esse organismo conhecer. Eis aí o grande problema, e aqui um parêntese só, antes de eu passar agora para o segundo momento, também fazendo essa divisão em dois momentos, em dois outros momentos, eis aí talvez o grande problema que a filosofia empirista teve que enfrentar. Teria todas as condições de ter resolvido plenamente esse problema, foi impedida pela escolástica, pela igreja, pela tutela da igreja. Eu, incentivado pelo meu amigo Flávio Betaninho, um advogado muito culto aqui de São Luís Gonzaga, saí à busca de um filme de Rossellini sobre Descartes, que foi gravado há muito tempo e que está disponível no YouTube. Aí conhecer um pouco assim da história do pensamento cartesiano, que me encanta, sempre me encantou. E então, ali foi muito fiel, Rossellini foi absolutamente muito fiel na produção dessa película, quando ele expressa assim um momento político, histórico, em que viveu Descartes, em que Descartes estava para produzir um tratado extraordinário de astronomia, ele teve grandes estudos na área de astronomia e ele acaba desistindo completamente dessa tarefa, porque 3 anos antes disso, Galileu havia sido obrigado a se retratar a respeito de seus estudos. Então, o Descartes acaba deixando de lado essa tarefa. Mas eu falo dos empiristas porque os empiristas não podiam tratar desse tema, não havia como o empirismo investigar um pouco melhor o que o ser humano toma por conta das suas verdades, porque a igreja jamais permitiria isso. Certamente teria sido levado às fogueiras da Inquisição nesse tempo. Então, agora eu quero chamar a atenção disso, porque isso se mantém presente em toda a filosofia pós-empirista, sob a tutela das escolásticas e da igreja, né, não foi permitido ao filósofo, nem daquela época, nem o que sucedeu a ele, porque as igrejas mantêm um regime de domínio ferrenho sobre o ensino da filosofia, né? Então, não foi permitido investigar o que os indivíduos tomam efetivamente por conta das suas verdades. E nós, então, podemos utilizar para pôr em ordem esse nosso sistema, por isso que eu chamei a atenção quando falei da pauta, de que quando, então, ocorrem essas relações das impressões, das sínteses, quando este organismo produz memórias dessas impressões, e essas impressões, então, constituem um sistema de inteligência que vai tratar do conhecimento daquilo que esse organismo acumulou durante todo o período da sua existência, por conta, então, das informações obtidas do universo por meio das suas sensações, na medida em que isso ocorre, esse organismo, ao mesmo tempo que produz um conjunto de conhecimentos sobre o mundo da natureza, ou sobre a objetividade, aquilo que ele pode, então, pôr em ordem por meio das suas sensações, ele também produz aqui as suas verdades. Ele tem verdades, então tem conhecimento. Conhecimento e verdade são 2 modos de tratar, de certa forma, do mesmo assunto. A verdade, não dá para dizer que conhecimento e verdade tratam dos mesmos assuntos, porque as verdades são individuais. Cada indivíduo vai ter as suas verdades, porque ele, enquanto organismo, acumulou um conjunto de informações que é só dele, não tem como legar para ninguém. Ele pode até tratar das suas verdades, e cada indivíduo tratando das suas verdades, podemos encontrar entre todos os indivíduos uma concordância muito grande entre as verdades de todos os homens, mas jamais uma verdade universal, será sempre dos indivíduos, cada indivíduo produz as suas verdades. Portanto, não tem como ser revelada nenhuma verdade, como é o propósito, né, dos sistemas religiosos, e isso jamais poderia ser admitido pela igreja, porque simplesmente colocaria por terra a base do seu sistema. Então, que a verdade não pode ser legada entre um indivíduo e outro, cada indivíduo tem que buscar as suas próprias verdades. O que nós podemos tratar, sim, é de conhecimento, porque o conhecimento são os relatos das verdades desse universo, desta objetividade. Na medida em que nós colocamos em ordem as verdades individuais, ou as verdades desse universo, que se apresentam a todos os indivíduos,
se produz um sistema de conhecimentos. O conhecimento é aquilo que trata das relações entre impressões e sínteses, entre esses dois momentos, então, do sistema de inteligência. Mas fechando o parênteses, então, que se estendeu quase por toda a minha fala, quase, chegando aos 30 minutos da apresentação, fechando esse parênteses, então agora vamos tratar de um outro momento desse sistema de inteligência, o segundo momento. Bom, se eu tenho um sistema de inteligência, ou um conjunto de dados, de impressões sobre o mundo da natureza, que foram produzidas em mim por meio das minhas sensações, e se elas se apresentam no primeiro momento de forma caótica, eu preciso agora pôr em ordem. Preciso ordenar esse conhecimento e essas verdades. E na medida em que eu faço isso, então agora eu passo para um outro momento do sistema de inteligência, que é estabelecer relações e produzir sínteses. Relações e sínteses, então, são agora um novo momento do sistema de inteligência. Vejam aqui que agora eu estou falando de uma outra síntese, que se dá num outro âmbito desse organismo. Provavelmente, o conhecimento e as verdades humanas, ela não é apenas produzida unicamente no cérebro do ser humano, mas no corpo todo. Porque a lembrança das sensações que foram produzidas no meu tato, a lembranças dessas sensações que são associadas ao sistema olfativo, há lembranças dessas sensações que estão associadas ao sistema gustativo, há lembranças que estão associadas ao sistema visual. Então, toda vez que eu trato, né, dessas lembranças que estão tratando dessas associações, ela é uma relação total, é um indivíduo total, que foi gravado pelo universo, não apenas porque ele conseguiu agora acumular memórias disso, mas porque o corpo todo reconhece esse sistema de relações entre ele e o universo fenomênico. Então, neste momento agora, então, que o organismo passa a produzir relações, ele vai relacionar estas sínteses, e ao relacionar estas sínteses, ele vai produzir novas sínteses, agora sínteses das relações. E na medida em que ele produz sínteses das relações, ele vai desenvolver agora um outro ambiente, que são o ambiente das suas crenças. O sistema, a ciência e as ideologias humanas não passam de um sistema de crenças. Uma pequena parcela da ciência, ela pode ser rigorosamente pura. Mas os demais dados desta ciência são crenças que esse organismo produz relacionando sensações, de que ele vai encontrar representações destas relações no universo fenomênico, na objetividade. Ele agora vai buscar fazer um salto entre as sínteses das sensações diretamente para as impressões, para tentar identificar no universo fenomênico uma parte da impressão que produziu aquela sensação que está associada nesse organismo como um todo a um sistema de sensações olfativas, gustativas, auditivas, visuais. E, portanto, vocês percebam que nós temos, então, dois momentos de inteligência. Um momento que se constituem os conhecimentos e as verdades, e um momento em que vão se constituir as crenças e as certezas humanas. Eis aí um outro problema da filosofia escolástica e da filosofia do período empirista, que não pôde ir adiante nessas investigações, em que, como é necessário produzir um sistema que transforme o homem num ignorante e possa dominá-lo, o ceticismo tem essa tarefa, por isso que por trás de todo cético tem um trapaceiro, se não trapaceiro dos outros, um trapaceiro de si mesmo, porque ele trapaceia a si mesmo, ele se engana quando ele se declara cético, porque ele nega as questões que são fundamentais para pôr esse sistema em ordem. Mas nós temos, então, aqui um ambiente de crenças, que são relações produzidas com a expectativa que seriam possíveis de serem reencontradas no mundo da natureza, ou que elas estariam concordando com as memórias que produziram conhecimentos e verdades, e um outro das certezas. O ambiente das certezas agora é o momento desse sistema de relacionamentos que ele se auto-ordenando, ele percebe que é possível estabelecer um sistema de quantidades, que é possível estabelecer um sistema de relações espaciais,
que é possível estabelecer uma ordem no espaço e nestas quantidades. E aí, então, a filosofia e a ciência da natureza produziu um instrumental teórico extraordinário que nós acabamos, então, denominando como o tempo, né? Que são as relações entre quantidade, espaço e ordem. Na medida em que as coisas mudam objetivamente nesse espaço, e na medida em que nós podemos estabelecer uma relação de quantidade nessa mudança do espaço, nós podemos relacionar todas elas e produzir, então, uma noção de tempo. E até hoje, por mais esforço que a ciência tenha procurado produzir, jamais a ciência conseguiu dizer que o tempo é algo exato. Porque ele está sempre associado ao movimento de algo, e, portanto, o tempo não é nada mais, nada menos do que um recurso utilizado pela inteligência humana para pôr em ordem as questões cronológicas no espaço, de quantidade e ordem, né? Então, portanto, essa é a ideia de tempo. Mas esse sistema de relações permite o estabelecimento de uma ciência absolutamente certa. Então, nós temos um ambiente de certezas. E a confusão entre certeza e verdade, que foi um instrumento teórico utilizado pela filosofia analítica no bojo da escolástica para, até hoje, transformar o homem num ignorante e, portanto, dominá-lo, né? Submetê-lo a um sistema de ideias. Isso é uma questão fundamental. Então, o que nós temos aqui, sob o ponto de vista de realidade e ideologia? A realidade é uma ideologia que o homem produz a respeito da objetividade fenomênica que permite a ele constituir um mundo da sua existência. Ora, se eu percebo que esse universo é caótico e que eu percebo que esse caos, na medida em que eu posso ordená-lo, constitui um sistema de ideias que me permite viver nesse ambiente, sobreviver, constituir um conjunto de dados e acúmulo de matérias, e coisas e objetos que me permite viver nesse ambiente, então eu faço uso desse sistema, produzo uma ideologia, e à medida que eu produzo uma ideologia, eu produzo o meu mundo, me insiro nesse mundo e passo a viver nesse mundo por conta daquilo que nós chamamos, então, de realidade, que nos surpreende, né? Por exemplo, a realidade nos surpreendeu de forma extraordinária. Se tinha que um mais longo raio que seria possível, sob o ponto de vista empírico na natureza, fosse de 200 quilômetros, agora os astrônomos descobriram um raio de 709 quilômetros na noite de ontem, ou anteontem, né? Então, é gaúcho, né? É, gaúcho. E vocês vejam que a natureza nos surpreendeu. Então, nós estamos permanentemente sendo surpreendidos pela natureza e sendo obrigados a reformular as nossas ideias a respeito dela, porque aquilo que nós tomamos por conta de realidade já não é mais o mesmo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Quero dizer que nós não devemos abandonar a pauta sobre ciência e linguagem. E hoje, até, antes de vir falar com vocês, apresentar esse tema, eu fui verificar um vídeo que eu gravei sobre isso, com 11 minutos, que depois eu vou disponibilizar para voltarmos no próximo encontro, então, falar de ciência e linguagem. Ciência e linguagem é fundamental, porque se nós estamos tentando pôr em ordem a nossa discussão, se nós temos todo esse mundo caótico aí para tentar pôr em ordem, e se nós precisamos tratar entre nós a respeito de tudo isso, nós precisamos encontrar uma lógica que explique a linguagem que estamos utilizando para tratar a respeito disso. Então, ciência e linguagem é fundamental, porque ciência é linguagem. Não há ciência fora da linguagem. Na medida em que nós temos um sistema de conhecimentos que independe da linguagem. Nós temos um sistema das nossas verdades que independe da linguagem, mas ciência é linguagem. Então, em princípio é isso, eu vou encerrar porque já deu os 30 minutos que havia sido planejado para a minha fala, mas quero chamar atenção para esses pontos e eu acho que vamos tentar entender tudo isso e trazer para a pauta. Isso é fundamental, ok, pessoal? Obrigado por terem me ouvido por esses 30 minutos. Espero ter conseguido compartilhar algumas dúvidas e pouquíssimas certezas. Aí eu já começo iniciando fazendo a defesa dos céticos aqui, né? Eu imaginei isso, eu imaginei! Mas André, isso aí é que nem tu, mais ou menos, quando eu fui para a fronteira comprar gado, cheguei num senhor lá numa estância, parei,
E daí eu perguntei, o senhor vende gado? E ele disse, mas che, o que que eu vou te dizer? Eu digo, não, é que eu estou procurando gado, Hereford, assim, fêmeas, o senhor vende, mas che, o que que eu vou te dizer, né? E lá pela quarta, quinta pergunta, ele dizia, mas che, o que que eu vou te dizer? Eu digo, o senhor me diga alguma coisa, ou a gente faz o negócio ou não faz, né? Então, o Paulo, eu tenho uma coisa dos céticos, Paulo, a ciência, de alguma forma, se incomoda com o cético, porque os céticos põem em dúvida a ciência. E eu acho que é necessário isso. Eu acho que é necessário. A ciência já tem mostrado equívoco aí, né? Mas não. Mas, Paulo, assim, ó, eu quando tu Posso propôs. fazer um parênteses? Pode, não, tu ataca nós e nós continuamos aqui para ver que nós somos uns caras legais. Há 8 anos tu diz que eu sou trapaceiro e eu permaneço aqui. Tu devia então, pelo menos achar uma qualidade nos céticos, que eles permanecem junto contigo. Só tem modo. Então deixa eu abrir um parênteses, só deixa eu dizer uma coisa. Você tem que. Você diz que o cético põe em dúvida a ciência, mas a ciência é dúvida. É uma crença. Se a ciência é uma Exato. Viu? A ciência só é ciência quando ela está permanentemente na dúvida. Permanentemente na dúvida. Mas o método científico. O método científico é a crença. Viu? Mas no momento que tu deixa de ter e postula ela como uma. A ciência é postulada às vezes por verdade, não mais como certeza. Também. Mas é enganação do cientista, boa parte dela. Pois é, então é isso aí. Então a ciência ela não é uma coisa exata, né? Vamos pegar lá, ó, vamos pegar uma coisa. Eu fiz umas anotações aqui, ó. Eu fiz, não, só para introduzir, depois vocês me deem pau. Ó, eu fiz só uns pequenos apanhados assim, tá? Eu fui em Platão. Fui lá em Platão, mundo sensível e mundo das ideias, que basicamente é mais ou menos o que o Paulo trata, formas diferentes e normal que seja. Então vamos lá. O que é o mundo das ideias por Platão? Fiz isso aqui é grosso modo. Segundo a teoria platônica, as formas ou ideias que são abstratas, não materiais, mas substâncias, para eles não são substâncias, eternas e imutáveis essas substâncias, né? É que seriam dotadas do maior grau de realidade, e não o mundo material, mutável, conhecido por nós através das sensações, tá? Então esse é o mundo das ideias do Platão. Lá no mundo sensível, que ele vai chamar de mundo inteligível, é baseado no ideal que o indivíduo consegue fazer de algo, ou seja, a ideia é que as pessoas possuem das coisas na realidade. Então esse ideal platônico é o oposto do chamado do mundo sensível, que consiste no que é material, ou seja, a imagem das ideias. Em partes, é mais ou menos o que o Paulo estuda e vem elaborando. Não fica muito distante do que Platão nos propôs, né? Mas vamos lembrar também que Platão e Paulo, uma das coisas que a gente tem em comum e que nós chegamos e nunca discutimos é verdade individual, crença coletiva e certeza são individuais. Ponto. A partir disso nós podemos continuar as coisas, né? Só para fazer uma parte aqui. Então, e a ciência, nesse sentido, para mim, ela se põe em dúvida, mas chega um determinado momento que ela cria um conceito daquela verdade e passa a gerar aquilo como uma certeza, o que não é verdade, né? Temos o caso da pandemia aí para mostrar que a ciência, das suas verdades, das suas certezas, passam a virar verdades, né? No caso dos 5 anos, 6, para produzir uma vacina, hoje já estão produzindo em 1. Mas como é que antes era? Tinha que ter todo um protocolo. Antes tinha um protocolo lá que foi estudado, científico, que se pôs em dúvida, é assim que se fazia, não tem outra forma, porque é irresponsabilidade. Bom, diante de uma pandemia, o mundo morrendo, vamos apressar isso para 6, 7, 8 meses e produzir uma vacina. Então a ciência por si só, para mim, a ciência não responde o mundo, e nunca respondeu e nunca vai responder. É mais uma parte onde a gente se debruça para pensar a teoria, só isso. Mas a síntese não é uma madre, assim, né? Não é algo tangível. Mas, Paulo, eu vou te colocar algumas frases, não sei se posso. Depois eu vou te mandar até por escrito para que tu possa responder. Eu estou tentando extrair de ti, através desse teu introito, algumas coisas. Eu fui anotando também, assim, não é nenhuma discussão, é algumas coisas que eu anotei. Se síntese é a organização das impressões, só o organismo humano pode organizar a síntese, as impressões. Só o organismo humano pode organizar as impressões. Logo, o ser humano é inteligente, o resto não, em tese.
Aí tem uma pergunta, por que as impressões ficam gravadas no organismo? Certo? Porque elas não são organizadas, e no momento que tu organiza essas sínteses, tu não consegue deixar elas gravadas no organismo, porque vejo que de um ser para outro ficam as impressões gravadas, que são as memórias que tu fala aí, que são carregadas de um ser para o outro, que é o instinto, etc. Então, o fato delas não serem organizadas, essas impressões, no primeiro momento, é por isso que favorece elas ficarem gravadas? É uma pergunta. O que depende para que a síntese não fique gravada no organismo, né? A síntese e a organização das impressões, que é o que tu disse que é a cultura. Aí eu tenho algumas frases assim, a ideologia domina a síntese, moldando essa síntese? É outra pergunta. A ausência das sensações impede a síntese? É uma outra pergunta. A ausência de sensações impede a síntese? A princípio, pelo que tu coloca, sim. As plantas não possuem todas as sensações, dentro dessa tua lógica. Logo, elas não podem produzir síntese, dentro do que tu constata. No fundo, a crença é a organização das sínteses relacionadas com as impressões, que são sensações organizadas, entendidas como verdades e que são vendidas para a sociedade, tornando ideologias. Ou seja, é aquela verdade produzida por aquela crença. Então, no fundo, o conhecimento é o acúmulo das sínteses. Logo, inteligência baseada nas impressões. E, por fim, assim, só para algumas frases que eu coloquei aqui, tu falou no final ali, o tempo é a quantificação do movimento. No fundo é isso, né? O tempo é a quantificação do movimento. E aí a pergunta final, por que a memória desaparece com a morte ou com a oxidação das células? No momento que a pessoa morre, é uma oxidação da célula. Por que com a oxidação da célula a memória produzida pela síntese das sensações desaparece? São perguntas. Mas que tal? Na verdade, o Leonardo, sim, ó, Leonardo, nós não discordamos, de forma alguma discordamos. Eu concordo contigo, com as tuas ideias, eu não concordo com as tuas conclusões, apenas quando você... Não, só um pouquinho, para não parecer contraditório. Com as tuas conclusões, quando você estabelece essas relações entre aquilo que você pensa e aquilo que eu estou tratando. Não, estou pondo em ordem. O ceticismo só existe na medida em que você consegue fazer com que as pessoas não consigam perceber quando ela está tratando de ideias, daquilo que trata quando ela vai tratar das suas sensações, no mundo em que efetivamente se comunica com ela. Então, tu não pode cobrar concordância entre um e outro, porque são dois momentos diferentes, completamente diferentes, que, aliás, acho que fica mais claro se eu falar agora sobre a questão que o João tratou aqui. Interessante. O que eu percebi, assim, ó, eu acho que você colocou, de certa forma, de forma correta, o que eu tentei expor aqui. Mas só que eu acho que não está claro, nem para ti, e talvez também não deva ter ficado claro para quem ouviu o que eu falei, porque realmente é um assunto um pouco... Não é que seja difícil de ser entendido, não, é absolutamente simples de ser entendido. É que nós, quando passamos pelo processo que chamamos de processo civilizatório, eu poderia usar uma expressão aqui, que não sei se se adequa, mas que pelo menos vai tentar representar o que eu quero dizer agora. O processo civilizatório, ele vira de ponta cabeça esse teu mundo, esse teu cérebro. E você não consegue mais voltar. É como se você colocar um óculos que inverta a imagem do horizonte, você vai se atrapalhar por um tempo, você continuar caminhando e utilizando ele, já foi feito experiências, num determinado momento o universo volta, todo o horizonte volta a ficar novamente em pé. Então, o teu cérebro se adapta de uma forma tal que ele passa a admitir aquilo como a sua nova realidade. E o processo educativo, que vem tendo êxitos extraordinários, tanto que dura mais de 2000 anos, né? E que nos civilizou, né? Que nos retirou do mundo da natureza e colocou em sociedade, que produziu uma ciência, né? E, portanto, que permite estabelecer todo esse debate, esse diálogo, as discussões que estamos fazendo aqui agora. Esse processo civilizatório, ele produziu essa inversão, e é difícil. Tanto que eu vou dizer para vocês, quando vocês se derem por conta, basta continuar pensando,
sobre isso, chega um determinado momento, é como se voltasse, retirasse o óculos e o universo voltasse a se comportar como ele realmente é. Isso vai acontecer se vocês continuarem fazendo esse esforço. Descartes relata, esse filme de Rossellini vale a pena assistir, porque mostra quanto foi intenso o esforço que ele fez para conseguir obter aquela autonomia e constituir aquela obra extraordinária que é o discurso sobre o método, que eu acho que jamais vai ser superado. Eu sempre digo isso até para provocar os meus colegas aí que são da academia, eu digo assim, quem critica Descartes e diz que ele foi superado, ou não leu ou não entendeu. Ou porque você pode ler e não entender. Então, o Descartes jamais, porque ele simplesmente não inventou absolutamente nada. O Descartes só encontrou, no discurso sobre o método, uma resposta para a seguinte pergunta. Bom, se eu resolver pensar sobre o universo, sobre o mundo, sobre eu e sobre tudo, e perceber que num determinado momento eu estou completamente perdido, que eu não tenho mais, que eu estou enganado, que eu não posso ter certeza das questões que estou tratando, o que eu faço? Volto para o ponto de partida. Então, o que o Descartes fez foi estabelecer, olha, o ponto de partida é esse. Não há. É insuperável isso. Então, quem diz que ele foi superado é porque não entendeu. Ele não... é tão simples o trabalho, depois de concluído, foi gigantesco durante a construção, que Descartes produziu, que é de uma simplicidade tão evidente que é impossível de você imaginar que um dia isso possa ser superado. É tal qual dizer que a matemática, as relações numéricas, né, não representavam certezas como imaginávamos. Pelo menos nesse universo que vivemos, isso é absolutamente impossível, né? Então, João, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, assim, ó, é que nós precisamos separar dois momentos da inteligência, do sistema de inteligência. Dois. Sem isso, não é possível seguir adiante. Nós temos um momento do sistema de inteligência que é o homem e o universo. Esquece a competência de pensar. É como se você colocasse algo numa prensa, um filme sendo impresso pela luz, né? Isso é uma relação absolutamente mecânica. Não adianta dizer, olha, eu não vou sentir dor e botar a mão no fogo. Tu vai sentir dor, tu vai se queimar, menos que tem uma deficiência orgânica para isso. Mas você vai... Então, são compulsórias, relações compulsórias. Então, o universo imprimir e o homem produzir sínteses, ele queira ou não queira, isso vai ocorrer independentemente da sua vontade ou o que nós podemos tomar por conta disso. O segundo momento do sistema de inteligência é quando ele, agora, se descobrindo um ser racional, descobrindo uma competência que só o ser humano tem, pelo menos até agora, é possível que exista de forma rudimentar. Acho que o teu microfone é aberto, está dando retorno aqui. Que existe de forma rudimentar em alguns outros seres vivos, mas o que se tem até agora é que o ser humano, num determinado momento, ele descobre que ele pode se voltar para suas memórias e pô-las em ordem. Na medida que ele as põe em ordem, que ele consegue estabelecer relações entre estas sensações e essa objetividade que produziu ele, produziu tudo, que poderíamos chamar de Deus, então, admito, podemos tratar, então, que Deus fez, embora possamos tratar de outra forma, para não... Porque a ideia de Deus, eu descobri efetivamente o sentido de Deus com os nossos irmãos em Biá Guarani. E realmente é algo extraordinário perceber que Deus não é um tutor, que Deus é o universo e, portanto, todo, não apenas uma parte, nem o homem, mas o todo, no qual nós... Mas, deixando isso de lado, esse indivíduo que se reconhece num determinado momento como um ser dotado de racionalidade, de inteligência, ele percebe que ele consegue pôr em ordem esse conjunto de dados dessas relações compulsórias e produzir agora um novo sistema de inteligência, que é a inteligência racional. E aí ele produz novas sínteses, João, acho que tu precisa perceber essa diferença. Tem sínteses das sensações e tem sínteses das relações. São dois momentos diferentes do sistema de inteligência. As sínteses das sensações constituem o conhecimento humano. As sínteses das relações constituem a ciência humana. Por isso a necessidade de distinguir ciência e conhecimento. Porque se você estabelece, se você dá identidade ou trata uma pela outra, você não vai conseguir pôr em ordem esse sistema de inteligência.
Então, o conhecimento ele vai tratar das sínteses das impressões produzidas pelo universo fenomênico. A ciência vai tratar das sínteses das relações, das sensações ordenadas pelo sistema de inteligência. Então, relações e sínteses constituem o primeiro momento do sistema de inteligência, relações e sínteses constituem o segundo. Estas sínteses que eu utilizo agora na ciência não são as mesmas sínteses que eu utilizo no conhecimento. Aí, então, é dessa confusão que os céticos se aproveitam para dizer o seguinte, ó, você é um incompetente. Você não me permite atreva a examinar isso. Hã? Claro que sim, Marlon. Só me permite colocar duas questões assim que eu queria levantar, que é a seguinte. Primeiro que acho que não é um assunto tão simples, porque é simplesmente o que a filosofia vem estudando a vida inteira, independente de quais escolas, né? Esse eu acho que é o fundamento básico da filosofia, é explicar ou entender a realidade, ou, enfim, dar um enunciado para ela. E a segunda questão que eu queria colocar é justamente que eu acho que aí entra o papel da ideologia, quando a ideologia tem um papel justamente, vamos dizer assim, ser muito esquerdista, né? Quando as classes, ou a classe dominante, quer impor a sua percepção de realidade, sobrepujando a minha própria percepção de realidade e criando um significado, digamos, para a minha sensação. Tanto que ela começa a definir o que é lícito ou não que tipo de sensação é lícita ou não eu ter. Então, eu acho que esse é o papel, acaba sendo o papel da ideologia nesse processo, de impor uma tese de realidade, digamos assim. Mas daí tu tá vendo pelo viés mais marxista, né? Vamos lá pegar, eu até dei uma navegada na questão da ideologia, fui lá no Destutt de Tracy, foi digamos assim, o cara que propôs a ideologia como um conceito, né? E ele acha que a ideologia é a ciência e ele atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Aí o que tu bota ali, ó, eu até fiz o marxismo na questão da ideologia, porque também o tema de hoje trata da ideologia, né? A grosso modo, a totalidade das formas de consciência social, nesse sentido, abrange o sistema de ideias, que é legítima, que legitima o poder econômico da classe, mas daí eu acho que na questão marxista ela sai um pouquinho da questão do que daí eu já sou do autor da ideologia lá, que entra mais no âmbito do que o Paulo está colocando, né? Que a origem das ideias humanas, elas partem das percepções sensoriais do mundo externo, e daí ele conclui o que para ele seria a ideologia, né? Então tem muito mais a ver com essas relações sensoriais, percepções, mas eu gostaria de, Paulo, que tu respondesse um tema que... eliminar as relações dessas sensações é impossível. Não tem como. Só que é mais fria, né? Mais política, né? Eu não acho científica essa colocação marxista, né? A ideologia por Marx, para mim, não é ciência. Pois Mas viu, Paulo, o João levantou uma questão aí das sensações ali que tu não acabou, ele fez. Tu poderia repetir aí as questões, João? Eu passei, Paulo, para ti no celular, dá uma olhada aí no grupo ali, eu coloquei no grupo, dá uma olhadinha no grupo ali. Sim. Não, tá bem. Abre a tela ali no lado. Porque ficou algumas questões ali que eu acho interessante que o João levantou e causa um certo incômodo aí no grupo, tá na tela, bota na tela. Da abordagem. Eu sou meio incompetente aqui para tratar dessas questões tecnológicas aqui de comunicação. João, repete aí que daí eu... Repete, por favor, né? Sim. Só um pouquinho. Eu coloco assim, que a síntese... A síntese é a organização das impressões. A pergunta é, só o organismo humano pode organizar as impressões? E isso seria a inteligência? É uma pergunta. Por que as impressões ficam gravadas no organismo? E por que... Aí, ó. Esse é o ponto. Pode falar daí. As impressões ficam gravadas no organismo porque não estão organizadas?
No momento que tu organiza essas impressões, elas não ficam gravadas no organismo, elas ficam gravadas na cultura. É esse ponto aí. É esse ponto. Eu acho assim, ó, o que tu levantou aí é uma questão bem delicada para se resolver nesse processo todo, né? Porque eu não acho que todas as impressões ficam gravadas, algumas até ficam, mas ficam esquecidas. E para elas permanecer sob o ponto de vista de elas serem pulsantes como conhecimento, ela precisa do conhecimento. Se tu não tiver conhecimento, tu não grava impressões. Elas passam despercebidas por esse organismo. Então, essas impressões assim eu penso. Pelo que o Paulo fala, as impressões... Não, porque as impressões, as sensações, elas são diferentes para mim. Elas são compulsórias. O trauma é exatamente isso, por exemplo, porque quando o indivíduo ele sofre um determinado fato, né, uma relação com esse universo, uma relação complexa, num determinado momento da sua existência, e quando isso é gravado no seu organismo, e quando ele não teve ainda capacidade, não havia desenvolvido de forma adequada o sistema racional que permitisse colocar isso em ordem por meio de um sistema de inteligência racional, ou relações de ordem, quando isso não ocorre, isso produz o trauma. Essa é a razão pela qual a psicanálise faz toda a busca que faz na história do indivíduo, da sua regressiva, para tentar encontrar esse ponto, colocar ele em ordem e resolver o trauma. Então, as relações entre o universo e o indivíduo, elas são compulsórias e perenes. A diferença que ocorre com relação às memórias é que, na medida em que elas se repetem ou ganham relevância, ou são retomadas nesse sistema de relações, elas vão ganhar um período, né, de permanência maior do que aquelas que você simplesmente sofre o fato uma vez só e nunca mais trata dele. Quando nós constituímos, por que você começa a cantar o hino nacional? Eu começo a cantar, eu canto do início ao fim. Se você me perguntar como é que eu organizei isso, eu não sei, está em mim, foi gravado em mim. Isso, com rezas, as pessoas procedem dessa forma, rituais. Essa é a importância, inclusive, da formação ritualística do indivíduo, é exatamente para... Cachorro mordido... Eu quero falar do Marlon. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Na verdade... O hino é uma... tu não sabe, é pela repetição, né? Pela repetição. Mas é gravado... Repetição, tu acaba... Não é mais racional. É o sistema de sentidos que produz. Aí que você vai perceber que você produz um sistema de inteligência agora que ele foge um pouco daquela racionalidade instrumental produzida pelo sistema de inteligência. Mas, Paulo, e por que a pessoa que tem Alzheimer esquece do hino? Porque o cérebro está sendo destruído. A parte do cérebro que organiza essas informações... Não, mas João, veja bem, ó, pela repetição tu canta o hino. Só que se eu for pegar o hino, eu não sei do que trata o hino. Ele não tem pneu. Ele não é racional ainda, ele é produzido. Eu não organizei essa informação, né? Ela simplesmente, pela repetição, eu aprendi. Agora, se tu parar ali para o hino, não tem nem ideia do que diz o hino nacional. Agora, Paulo levantou aí uma questão. Uma pessoa canta lá margens plácidas, por exemplo, se tu pegar as pessoas que cantam, uma parcela considerável das pessoas com formação deficitária, né, na sua história escolar, ela canta margens plácidas e não sabe o que está dizendo, né, não tem uma associação racional, mas canta, porque ela teve uma memória, né, e assim tantas outras passagens, né, que o hino nacional possui ali, que são sofisticações linguísticas, que não é do domínio de todas as pessoas, elas, no entanto, não sendo do domínio, elas cantam porque foram impressas no sistema de inteligência. Mas o conhecimento, então, é o acúmulo dessas síntese? O conhecimento, na verdade, o conhecimento é essa gravação. É o acúmulo das sínteses. Das sínteses das impressões diretas, com as relações diretas entre o organismo e o universo. Por exemplo... Volto aí a colocar a questão da ideologia. Tu vai ter algo cognoscível e vai ter sentido para ti na medida que ele adquire um sentido, né? Que ele é criado um sentido. O conhecimento por si próprio não é apenas acúmulo de informação. De sensações. Né? Então, como tu organiza esse conhecimento, tu também tem o viés ideológico. E esse viés ideológico nunca é interno, ele é externo. Marlon, nós discordamos já numa primeira questão, assim, é que, na verdade, tu reduz muito a ideologia, não?
Perfeito, as coisas... Em síntese, se nós formos conversar, nós vamos perceber que não estamos discordando um do outro, estamos tratando de forma diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, eu até tratei já disso, eu até tenho um material produzido sobre isso. Ideologia, todo o sistema de ideias são sistemas ideológicos, a ciência é uma ideologia. Nós não podemos reduzir muito a ideologia política, porque daí ela se perde completamente, porque... Na verdade, quando você reduz a ciência, a ideologia política, ela já é uma política ideológica, daí já não é mais ideologia, aí você está aplicando ela, ou repassando uma aplicação que já foi feita. Toda a ideologia são todos os sistemas de ideias. Então, eu particularmente, para mim, é possível que se faça diferente, dê uma amplitude maior até esse tema, mas para mim, eu separo a ideologia em ideologia científica, ideologia política e ideologia moral. Elas são 3 âmbitos distintos da existência humana e que ela precisa ser tratada dessa forma. Porque a ideologia política é quando o indivíduo, agora fazendo uso de todas as suas competências, ele passa, então, agora a fazer uso esse sistema de ideia no sentido de persuadir alguém a se comportar, pensar ou agir de uma certa forma. Então, quando eu tento... É a venda da síntese dele, ele vende a síntese. Exatamente. Exatamente. Ele está vendendo, impondo a síntese dele, que ele apanhou as impressões, fez a síntese, construiu. Mas eu acho que assim, ó, a gente não pode ir muito além nessas nossas discussões, porque elas são iniciais. Eu não tenho a pretensão, e acho que esse talvez seja o principal objetivo que deva ser buscado entre nós aqui, porque se nós já tivemos uma experiência, Marlon, só para você ter o Marlon deve ter relatado, o grupo de estudos que nós constituímos aqui em Santo Ângelo, ele ficou nós fizemos reuniões, o André sabe disso, que a Odila, todos que já participaram do grupo aqui, sabe disso. Durante 10 anos nós conseguimos manter uma periodicidade, nós nos reunimos todos os sábados praticamente sem falhar um final de semana. E qual foi a razão que nos deu uma vida tão longa assim? O fato de nós não termos nos aventurado a sair da nossa pauta inicial, que é servir ao grupo de estudos para pôr em ordem o nosso sistema de inteligência. Eu não quero dizer como vocês devem pensar, muito menos alguém vai conseguir dizer como eu devo pensar. O que nós precisamos fazer aqui é encontrar modos de nos provocarmos mutuamente a explicarmos as nossas ideias a partir de nós mesmos. O pouco me importa, é claro que a gente pode trazer as experiências, Platão organizou assim, assado, mas eu preciso organizar de um determinado modo. Se eu não consigo organizar o meu sistema de inteligência por conta própria para tratar do assunto, é sinal que eu ainda não consegui encontrar o ponto de partida. Se eu não conseguir encontrar o ponto de partida, vamos fazer isso coletivamente. Tem algumas experiências nossas que são exercícios apenas que estamos fazendo aqui. E eu acho que tentar verificar se nós efetivamente podemos sustentar essa ideia de que é possível estabelecer 2 momentos do sistema de inteligência e que num momento o homem se comunica com o universo e num outro momento ele se comunica com ele mesmo, se nós podemos separar dessa forma, é o primeiro ponto. É isso que nós estamos examinando aqui agora. E eu acho que nos aventurarmos, irmos adiante, ou nós vamos para a religião, não vamos encontrar uma outra razão, ou vamos... Para a crença. Ceticismo trapaceiro. É a crença. Vamos continuar nesse ceticismo trapaceiro, que faz com que as pessoas reconheçam ignorantes e permita, então, que alguém revele as verdades aqui. Como eu gosto do Paulo, né, cara? Ele me ofende. Tu não tem amor próprio. Não, eu não tenho amor. Eu tô descobrindo que eu não tenho amor próprio. Cara, o cara me ofende, né, me xinga, me chama de trapaceiro e eu tô aqui. O Paulo não te considera um cético. Não. Vamos encerrar nossa... Aí, ó. E continuamos agora o nosso bate-papo. Pode continuar, eu tô afim. Tá, não.